Comigo já tenho o Pedro Sousa e o Gonçalo Monteiro. Muito bom dia aos dois, sejam muito bem-vindos. Pedro, começo por ti. Uma análise a este resultado, a este jogo. Vitória certa do Porto. Acho que deu um passo decisivo, deu um murro na mesa rumo ao título. Não acredito que neste calendário que tem até ao final possa perder 3 pontos. Possa não ganhar, eu diria, quase os jogos todos, porque estamos a falar de Tondela, Estrela, Alverca, AVS e Santa Clara, sendo 3 desses jogos em casa. E, portanto, o Porto ontem mostrou aquilo que foi durante grande parte da temporada. Uma equipa que ganha em Alvalade, que ganha em Braga, que ganha em Guimarães, que ganha em Famalicão, que ganha em Barcelos, que ganha na Amoreira, merece ser campeão. E, portanto, ontem foi um Porto muito forte, que não deu hipótese a um Estoril, numa má arbitragem, fraca arbitragem na minha opinião, e com um Estoril, como é que eu vou dizer isto? Foi assim com os grandes, excetuando raras, haverá raras diferenças, mas é uma equipa naif. Já falamos disso aqui. A organização defensiva zero, e Ian Castro nunca será um treinador, na minha opinião, de grande, enquanto não evoluir nessa matéria. A organização defensiva é um princípio que não deve ser nunca descurado. Jogar em losango contra o Porto é dizer, estou aqui eu, estou a jeito. E, portanto, vitória certíssima do Porto, muito forte. Uma palavra, porque emergiu de novo o Victor Froholt. É o jogador do campeonato, na minha opinião. 7 golos para um menino de 19 anos, na sua estreia ao mais alto nível. E agora o Porto tem que se concentrar na quinta-feira, que eu acho que tem... vamos lá ver quais são as decisões que tomará, porque o jogo se segue ao Tondela em casa antes do Sporting, e portanto eu acho que ele pode fazer ao contrário desta vez, que é jogar com os melhores na quinta-feira e rodar no domingo. É a minha opinião, até porque joga depois do Sporting Benfica, e isso não é um dado dispiciente, é das poucas vezes que o Porto joga depois, e portanto quando acabar o Porto Tondela começa o Sporting, aliás, há o Sporting Benfica e depois começa o Porto Tondela, assim é que é, e portanto como joga depois, ele pode fazer, na minha opinião, a rodagem ao contrário, jogando com os melhores na quinta-feira e tendo aspirações legítimas a ganhar as 3 competições. Já vamos também olhar para essa questão da arbitragem, mas, Gonçalo, bom dia. O Futebol Clube do Porto mostrou mais uma vez consistência? Bom dia aos dois, bom dia também aos nossos telespectadores. Sim, foi afirmativo na forma como entrou, foi mandão na forma como entrou também na partida. Não era de esperar algo diferente, porque aquilo que o Pedro dizia ali de olhar aquilo que foram os resultados em jogos importantes é um facto, mas não nos podemos esquecer que é uma prova de regularidade, e numa prova de regularidade tendemos sempre a olhar, está numa fase em que não está tão bem, está numa fase... Não, a fase é regular, ou seja, os altos e baixos de montanha-russa vão existir para todas as equipas no mundo, sejam elas as melhores, sejam elas as piores. Até as piores equipas que vão na cauda da tabela têm jogos espetaculares. A verdade é que, no acumular dos vários jogos, eu acho que Farioli foi muito inteligente na forma como geriu a equipa, nomeadamente jogadores como o Pedro frisou ali e bem, Froholt, quando está mal, o Porto está mal, quando está bem, o Porto está bem, e isso, apesar de ter muita saúde nas pernas, porque também ainda é muito novo, a realidade é que também pesa. E nessa perspectiva, eu creio que foi um Porto que quis mostrar desde muito cedo ao que ia e não quer vacilar, mesmo estando em 3 competições, não quer vacilar qual é que deixa cair por terra primeiro. E está a deixar os adeptos eufóricos, como Sim. podemos ver, não é? Agora, olhando ao Estoril, e nós já falámos disso aqui variadas vezes, 2 jogos com o Porto, 2 derrotas, 2 jogos com o Benfica, 2 derrotas, 2 jogos com o Sporting, 2 derrotas. Mas nem é perder pode acontecer. Não, é a forma... Eu concordo em tudo o que o Pedro disse relativamente ao Ian Castro, menos no... eu não acho que ele seja naif. Eu acho é que ele está preparado, se calhar, até para treinar um grande. A grande diferença é que, não treinando um grande, ele tem que se preocupar mais com a organização e com a transição defensiva do que treinando um grande. Porquê? Tem jogadores de menor qualidade, comparativamente aos grandes, e vai necessariamente... Organização é organização. Está bem, mas repara, se tu perguntares um grande, nos pequeno, pratos da balança assim. Quanto tempo é que os treinadores de equipa grande passam, é muito pouco tempo que eles têm para trabalhar durante... Sendo que o Estoril é uma equipa completamente alavancada num jogador. Há lá 2, João Carvalho nas assistências e Begraoui, creio que 19 golos.
30 no conjunto das duas épocas no Estoril Praia. E, portanto, é uma equipa, eu diria, excessivamente dependente dos passos do João Carvalho e das finalizações do Begraoui. Mas isso quer dizer, o Estoril está a fazer o campeonato que deve fazer. Não, e que é estar a consegue meio roubar da bola. Para a ideia de jogo, consegue roubar a bola às equipas que não são tão Tem mais afirmativas. bola, mas é uma equipa que fere pouco. Não, mas com as equipas grandes não consegue. fere Não muito consegue, pouco. porque os outros têm mais qualidade. Tu até podes ter uma equipa sem treinador de uma equipa grande, mas com os jogadores de equipa grande, e tu podes tentar nivelar. Uma ideia, mas é difícil que isso aconteça. Para se ter uma ideia, o Porto ontem bateu um recorde da Liga, foi 17 passos para oportunidades. Quer dizer, não é uma coisa normal mesmo num super Porto. Tudo somado, o Porto é um justíssimo campeão, já estou a antecipar, posso morder a língua, faltam 15 pontos para o Porto, mais do que provável. 18 para o Sporting, mas quer dizer, este calendário em casa de Tondela, Alverca e Santa Clara e fora AFS e Estrela da Amadora, quer dizer, não dá margem para perder, eu diria 3 pontos, e mesmo perdendo 3 pontos, ninguém nos garante que o Sporting ganhe o derby no domingo frente ao Benfica. E, portanto, eu creio que vai ser à justa. Os 2 pontos, tal como no ano passado o Sporting com o Benfica, provavelmente. Andará por aí. Andaremos aqui até à última jornada, muito provavelmente, se o Sporting ganhar ao Benfica. Mas o Porto, que repara, perdeu mais pontos em casa que fora. Olhando àquele que é o calendário, há quem olhe para o facto de estar ainda, por exemplo, na Liga Europa como algo que acaba por prejudicar. Se nós fecharmos a janela apenas em fadiga física, sim, eventualmente, mas a frescura mental é muito superior e a forma como os jogadores entram para esta reta final, sabendo que têm aqui várias competições, sobrepõe-se muito àquilo que é a fadiga física. Precisamente por isso é que Farioli tem mudado muitas vezes. Nesta gestão do calendário, o Porto tem 2 ou 4 jogos muito difíceis. Eu digo, quando digo 2, os 2 próximos, agora Nottingham Forest para a Liga Europa, e depois o jogo, a recepção ao Sporting uma semana depois para a Taça de Portugal, em que tem que reverter um resultado, e se passar o Nottingham no Aston Villa. A final da Liga Europa já é depois do final do campeonato, e portanto não há lugar, quase aliados no dia 17, porque a final é a 20, creio eu, a final da Liga Europa. E portanto, confirma-se. Esta gestão de Farioli, que terá com toda a certeza aprendido muito quando escorregou com o Casa Pia, mas também quando empatou em casa com o Sporting e com o Benfica, e recentemente com o Famalicão, mas mais ainda aprendeu com o que lhe se passou no Ajax. Eu acho que isto é tudo uma aprendizagem. E, portanto, aquilo que o Porto fez no mercado de inverno, dando-lhe mais ferramentas e melhores ferramentas para o imediato, mas também para o futuro, o Porto vai ser campeão porque merece. E olhamos agora para o que disse Francesco Farioli. Voltou a mostrar-se crítico com a arbitragem após o Estoril Futebol Clube do Porto. O treinador